Amados, bom dia. Hoje é dia 4 de julho do ano da graça de 2025, é também sexta-feira. Terminamos esta semana de retorno aos nossos encontros pela manhã, aqui na Palavra. E estamos a considerar Mateus, Mateus capítulo 7, a parte final do Sermão do Monte, dos seus versículos 24 a 27. Nós estamos perante uma decisão que o Senhor Jesus nos coloca, e a decisão é de construir a casa, a nossa vida, sobre o alicerce certo, que é Jesus Cristo, Ele que é a rocha, ou decidir construir a nossa casa sobre a areia, onde manifestamente é mais fácil construir, mas onde os perigos são maiores. E queria terminar esta reflexão desta semana lembrando algo que é muito importante e que este texto nos deixa de uma forma muito clara. É que todos nós vamos ser expostos a tempestades. Todas as casas vão ser expostas à tempestade, aos ventos, às chuvas, às intempéries. Num ou outro momento da vida nós somos expostos. Aliás, somos muito mais expostos, com muito mais frequência, se calhar, do que aquilo que pensamos. Estes desafios, estas tempestades, não são apenas eventos difíceis e traumáticos da nossa vida. São, se calhar, momentos diários nos quais a diferença entre ter a casa alicerçada em Cristo ou a casa, a nossa vida alicerçada na areia, em qualquer outro fundamento, faz toda a diferença. Esta é uma realidade transversal à vida de todas as pessoas, quer cristãos, quer não cristãos, quer filhos amados de Deus, quer aqueles que não são filhos amados de Deus, quer aqueles que têm alguma proximidade com Deus, ou aqueles que rejeitam completamente até a sua existência. Todos vamos passar por estas circunstâncias. E, como dizia há pouco, se calhar muito mais vezes do que aquilo que imaginamos. É nesse momento e é nessas circunstâncias, nesses momentos, que nós percebemos a diferença. A diferença entre ter a casa alicerçada em Cristo ou ter a casa alicerçada em falsos ou fáceis fundamentos. De facto, até aí, nós lembrávamos isso também no domingo, até ao momento das intempéries. Bom, ambas as casas estão bem, aparentemente, e sem dúvida nenhuma que a casa que foi construída sobre a areia, se calhar até está mais bonita, houve mais disponibilidade para construir, houve mais recursos, porque é mais fácil. Mas naquele momento a diferença vai-se notar, e a diferença vai ser dramática. Quando vêm as dificuldades, quando vêm os confrontos que podem ser da mais diversa ordem. Pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão relacional, pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão de trabalho, de sustento, pode ser questões de identidade, confrontos com aquilo que nós de facto somos. Ter a nossa vida alicerçada em Cristo vai ter toda a diferença. Não podemos esquecer que o Senhor Jesus acabou de nos lembrar ao longo deste sermão, num determinado momento, que precisamos, acima de qualquer coisa, buscar o reino, buscar as coisas que são de Deus. O resto o Senhor acrescentará. Ele vai acrescentar de acordo com a sua vontade, o seu propósito. E essa vai ser sempre uma forma perfeita de Deus o fazer. Se nós tentarmos buscar essas coisas pelos nossos próprios meios, e é aí que muitas vezes a diferença entre a rocha e a areia se vai notar, as coisas vão correr mal. As coisas vão correr mal. Nos momentos em que a nossa identidade é confrontada, quando duvidamos daquilo que somos, vai fazer toda a diferença sermos filhos amados de Deus. Ter alguém como o Deus Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, olhar para nós e dizer-nos: tu és um filho amado meu. Vai fazer toda a diferença. No momento em que a dor vem, vai fazer toda a diferença ter o cuidado, o consolo, o abraço desse Pai que nos cuida, que nos sustenta,
de uma forma que mais nada nem ninguém neste mundo o poderá fazer. Portanto, a decisão, de facto, é muito real e muito prática. E vamos ser realmente conscientes de que a nossa vida vai ser confrontada com grandes dificuldades e nesse momento vai fazer toda a diferença nós termos a nossa casa alicerçada em Jesus Cristo, Ele que é a rocha. Esta é uma decisão diária, é um investimento diário, como também já aqui lembramos, que nós não podemos descurar. Buscar a sua palavra, ouvir o que Jesus tem para nos dizer. O Senhor Jesus acabou de lembrar que para alicerçarmos a nossa casa em Cristo, nele, temos que ouvir as suas palavras e temos que lhe obedecer. Condições inseparáveis e condições necessárias para que isso aconteça, para que a vida e a abundância que Ele tem para nós, e essa abundância é de toda a ordem e de todas as formas, possa ser uma realidade na nossa vida. Ao terminar esta semana, gostaria muito que nós pudéssemos também, conscientes disso, ir ao Senhor e podermos olhar para este texto e lembrar que quando alicerçamos a nossa casa em Jesus Cristo, pode vir a chuva, podem transbordar os rios, podem vir os ventos, mas aquela casa não vai cair, como diz o versículo 24, porque ela está alicerçada em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça, a sua direção, e vamos buscar nele tudo isso que Ele tem para nós e tudo isso que nós precisamos de receber dele. Um bom fim de semana. Certamente, querendo o Senhor, nos encontramos por aí alguns, em alguma circunstância. Até lá, bênçãos de Deus.